Pandemia, crises econômicas, mudanças climáticas, fascistas no poder. Você também tem a sensação de que o mundo está acabando? A nossa missão é fazer com que você chegue a esse apocalipse, mas bem informado. Pra viralizar. O que eu vou fazer com esse tal liberal? Como naquela canção dos anos 90. Eu andei errado, eu pisei na bola, troquei quem mais amava por uma ilusão, mas a gente aprende, a vida é uma escola, eu troco a liberdade pelo seu perdão. Aqui no Brasil, a gente tem um tipo especial de liberal, que é o sujeito que se diz liberal na economia, mas conservador nos costumes. Eu sou um candidato liberal na economia e me considero conservador nos costumes. Eu não fujo da raia ao me assumir uma pessoa de direita, um liberal com viés conservador. É um liberal aí com viés conservador. Parece um conceito tão louco que devia haver um termo assim específico só para isso. Tipo uma gororoba ideológica ou um qualquer coisismo, que seria a corrente de pensamento que defende, sei lá, qualquer coisa. Sem que essa coisa tenha que fazer muito sentido, né? É tipo assim, insistir em deixar o Carluxo controlar a comunicação do governo. É algo que parece não fazer muito sentido. Mas o capitão Cloroquina, como um bom pai coruja, acredita realmente que isso é uma boa ideia. Talvez ache que isso é bom pro governo ou pro país. Tipo assim, ai, deixa o menino lá, deixa ele brincar com a Secom, não atrapalha ninguém. No caso do liberalismo misturado com o conservadorismo, é um pouco parecido, porque também não tem muito sentido, sabe? Vejamos, a palavra liberalismo se refere à liberdade. E quando a gente pensa em liberdade, a gente pensa em pessoas sendo livres para tomarem decisões, independentemente dos padrões estabelecidos, enquanto o conservadorismo prega justamente a manutenção desses padrões. É por isso, por exemplo, que o matrimônio igualitário é uma ideia liberal, porque defende que o casamento possa ser livre. Essa liberdade é concedida a casais héteros, homossexuais, trans, não binários, não importa, vale tudo. Claro que desde que sejam ambos maiores de idade e que haja consentimento mútuo, né? Mas enquanto isso, os conservadores consideram que o matrimônio é uma instituição exclusiva de casais heterossexuais. Ou seja, segundo eles, tem que ser um homem e uma mulher, ou uma mulher e um homem. Aí tudo bem, aí pode. Casal que não é assim, padrãozinho, não tem a liberdade de contrair matrimônio. Portanto, a liberdade de se casar não com quem você quiser, mas só com quem os conservadores querem que você case. O mesmo acontece com a questão do aborto, onde a discussão não é sobre o direito individual à prática, e sim o direito de se meter na liberdade da outra pessoa que quer ou que precisa abortar. Porque a pessoa que é contra o aborto, ela pode exercer sua postura todos os dias, simplesmente não abortando, não é mesmo? Inclusive, muitos desses autonominados pró-vida são homens que não precisam fazer esforço algum para não abortar, né? Por que eu tô aqui hoje? Eu tô aqui hoje em defesa da vida. As duas vidas importam. Nós não podemos legalizar o aborto no nosso país. A vida é concebida no momento da fecundação. Não existe isso. Ciência? Que ciência? Quem falou isso pra você? Você é burra. Jornalista é tudo burro. Vai embora, sai daqui. Esse telefone, cadê? Alô? Fala, Jennifer. Não, tô ocupado agora. Fala logo. Não vou na sua casa, não. Não, pode falar agora. Não, fala logo. Tô ocupado. Não, tô ocupado mesmo. Não, barulho? Não. Tô em casa. Tô ouvindo um som em casa. Tá, sei, aquele dia lá. Foi um rolê, né? Você tá o quê? Você tá louca? Você acha que eu vou acreditar que esse filho é meu? Olha aqui, você nunca mais me liga, você é uma vagabunda, não quero saber de você, não fala mais comigo. Tira meu telefone do seu telefone, bloqueia, eu não vou mais atender suas ligações. Você é vagabunda, bem você não se cuidou? A militância anti-aborto não defende uma liberdade para si, e sim a falta de liberdade para
a outra. O que eles querem é que aquela pessoa que não pensam como eles, que não vê problema em se fazer um aborto, se necessário, não possam exercer a liberdade de tomar essa decisão. Por isso, parece meio ridículo a pessoa se dizer liberal e defender princípios assim, que são explicitamente contra algumas liberdades. Parece até que esses liberais brasileiros aí do século XXI são algo fora do comum. Alguma coisa como uma jabuticaba brasileira. Enquanto no resto do mundo, de uma forma geral e através dos tempos, eles teriam sido mais coerentes. Falando assim, esses liberais raiz me parecem até bem interessantes, razoáveis. Eu curto essa coisa aí de liberdade. Aí que tá a pegadinha! Se você fizer uma pesquisa assim mais rigorosa, vai perceber que os liberais em todo o mundo e em diversos momentos da história tiveram posturas muito distantes da defesa férrea das liberdades e, mais do que isso, chegaram inclusive a defender atrocidades e a apoiar tiranias e autoritarismos. Conceitos que deveriam ser o oposto da defesa da liberdade, né? Aliás, a primeira vez que essas contradições do liberalismo foram expostas aqui na mídia brasileira foi graças a um ex-liberal. Em setembro de 2020, Caetano Veloso confessou que havia abandonado sua fé no liberalismo, isso após ter lido livros do filósofo italiano Domenico Lossurdo, que foram recomendados a ele pelo historiador e youtuber Jones Manuel. Inclusive, o músico baiano falou isso na cara de outro liberal, o jornalista Pedro Bial, que ficou estarrecido com a declaração, mas não soube muito o que responder ali naquela hora. Eu sou outra pessoa. Eu não sou esse rapaz que 2 anos atrás falou: eu sou liberal, não admito nada de país socialista. Não sou mais aquele rapaz. Eu mudei quanto a isso. Eu sou menos liberaloide do que eu era. Além de Lossurdo, outro pensador que destrinchou o liberalismo foi Frantz Fanon, filósofo que inspirou muitos movimentos de libertação anticolonial no século XX. Fanon defendia uma libertação do pensamento liberal. Sim, os liberais, como ele denunciava, estiveram entre os principais defensores do colonialismo europeu nas Américas, na Ásia e principalmente na África. Em todos esses continentes, esses mesmos liberais defenderam regimes de apartheid similares ao que a gente sabe que ocorreu na África do Sul. Nesses regimes, aquelas pessoas pertencentes às populações nativas não eram consideradas humanas. Ou seja, eles defendiam a liberdade, mas se davam a eles mesmos o direito de decidir quem merecia essa tal liberdade. Sacaram? Claro que era só os homens branco e europeu que mereciam, certo? E quem não era branco, para os liberais, podia virar até mercadoria. Eles não inventaram a escravidão, mas ninguém tinha até então ganhado tanto dinheiro com isso. Os liberais fizeram dos escravizados negros uma commodity. Se você sente ódio ao pensar nisso, parabéns, você é uma pessoa normal. Muitos ícones do liberalismo foram proprietários de escravos, especialmente nos Estados Unidos. George Washington, por exemplo, tinha um patrimônio que se destacava pela enorme quantidade de escravos que ele mantinha em sua propriedade. O que ele ganhou com isso? Foi o primeiro presidente dos Estados Unidos e dar nome à capital do país. Tá bom, né? Já Thomas Jefferson teve vários filhos bastardos de uma escravizada adolescente que ele estuprava e mantinha presa num quartinho especial. Mano, caralho, que pesado, velho. Enfim, se você digitar na internet "liberais defendem a liberdade, portanto são contra a escravidão", vai receber como resultado outro Washington, o compadre lá da Bahia. Não sabe nada, inocente, tudo pá! E no Brasil, essa moda de liberal escravagista também pegou. A Revolução Farroupilha, por exemplo, defendia um modelo de sociedade liberal e escravista. Mas talvez o exemplo mais importante de liberal escravocrata seja o célebre escritor José de Alencar, que foi um romancista do século XIX e é considerado um dos maiores escritores brasileiros. Gente, só não confunda aí com o outro José de Alencar, que também era liberal e que foi vice-presidente do Lula. O Zé Alencar, do Dom Pedro II, foi ministro da Justiça do Império durante 1 ano e meio, mais ou menos aí o mesmo tempo que durou o Sérgio Conde, né?
Mas antes mesmo de ser ministro, o escritor enviou aí várias cartas para o imperador, tentando convencê-lo a desistir da sua política de se desfazer gradualmente da escravidão no Brasil, com o argumento, vejam só, de que isso teria um impacto negativo na economia do país. Fala a verdade, não sou familiar para vocês? Eu acho que todo mundo que ouve essa frase também lembra automaticamente de outro liberal, bem mais atual, não é não? Um ministro aí que defende que o brasileiro se arrisque, que trabalhe em plena pandemia para não destruir a economia. E que é contra um valor maior do auxílio emergencial, porque isso iria o quê? Destruir a economia. Mas o Zé de Alencar raiz tinha o mérito de que ele já dizia isso antes de virar modinha. Que mais opressivo governo do que o feudalismo? Saiu dele, não obstante, por uma feliz transformação, o modelo da liberdade política, o sistema representativo. É, pois, um sentimento injusto e pouco generoso o gratuito rancor às instituições que deixaram de existir ou estão expirantes. Toda a lei é justa, útil, moral, quando realiza um melhoramento na sociedade e representa uma nova situação, embora imperfeita, da humanidade. Neste caso, está a escravidão. É uma forma rude, embora do direito, uma fase do progresso, um instrumento da civilização, como foi a conquista, o mancípio, a gleba. Na qualidade de instituição, me parece tão respeitável como a colonização, porém muito superior quanto ao serviço que prestou ao desenvolvimento social. De feito, na história do progresso, representa a escravidão o primeiro impulso do homem para a vida coletiva, o elo primitivo da comunhão entre os povos. O cativeiro foi o embrião da sociedade, embrião da família no direito civil, embrião do Estado no direito público. Hão de parecer-vos estranhas estas proposições, senhor, talvez que a vossa mente prevenida se apresentem como a glorificação da tirania doméstica. Afinal, por uma corrente filosófica que diz estar baseada na liberdade, chama a atenção que eles tenham chegado aqui atrasados em todos os rolês em defesa dos direitos civis. Não só em relação aos direitos dos negros escravizados de uma forma geral, mas também das mulheres, por exemplo. Até que havia ali no século XIX uma ondinha feminista, liberal, de mulheres de classe média alta na Europa e nos Estados Unidos. É verdade. Mas as grandes conquistas femininas, incluindo o direito ao voto, à greve, licença maternidade, a um mínimo de dignidade e a serem tratadas como humanas, esses direitos foram conquistados pelas mulheres da classe operária, muitas vezes lutando contra a posição dos liberais, que defendiam a ladainha do liberal Zé de Alencar e do neoliberal Posto Ipiranga, de que isso poderia destruir a economia. Percebam, aliás, que a prioridade à economia sobre qualquer outra coisa, inclusive passando por cima da liberdade real das pessoas, é algo que os liberais defenderam muitas vezes no passado. Não é coisa só dos liberais brasileiros aí da atualidade, não. Se você cavucar, você vai encontrar muitos outros casos de cumplicidade entre o liberalismo e várias atrocidades históricas. Como assim? Por exemplo, nas ideias liberais estadunidenses que, ao defenderem o expansionismo do século XIX, justificaram o genocídio das populações indígenas daquele país. Ou então, do pensamento de Ludwig, como é que é o nome desse homem? Esqueci. Ou no pensamento de Ludwig von Mises, economista fetiche dos liberaloides brasileiros, que celebrou o nazismo dizendo que aquele salvou a Europa do comunismo. Depois do Holocausto, ele tentou reescrever o que ele disse. Aliás, foi aí que ele achou de bom tom falar essa papagaiada aí de que nazismo e comunismo são tipo a mesma coisa, pra, né, na real, tirar os livros dele da reta. Entre os anos 50 e 90, os liberais gabaritaram a listinha de ditaduras sul-americanas. Foram apoiadores de todas elas. Stroessner no Paraguai, Costa e Silva e Médici, Geisel no Brasil. Todos eles tiveram assessoria liberal. Também o Videla na Argentina e o Fujimori no Peru. Mas claro que o mais conhecido de todos foi o chileno Augusto Pinochet, que chegou a receber o próprio Milton Friedman.
O grande guru da escola de Chicago visitava o país andino com frequência e fingia não ver ali as milhares de mortes, torturas, estupros e o desaparecimento de opositores, naquele que foi um dos regimes mais sanguinários da história. Enquanto acontecia tudo isso, ele orientava pessoalmente os ministros que desenhavam ali o modelo econômico do país. Esse mesmo modelo econômico que entrou em colapso e é alvo das manifestações gigantescas que o povo chileno tem realizado ultimamente, pedindo o seu fim. E, como a gente falou de Paulo Guedes, não poderíamos esquecer que ele foi um aliado do genocídio pinochetista do Chile nos anos 80. E agora ele é ministro do genocídio bolsonarista neste Brasil da pandemia de Covid-19. E ele também nem é o único liberal que apoia esse autoritarismo do século XXI, não. O Partido Novo do Amoedo presenteou ao capitão Cloroquina o ministro Ricardo Salles, que trata o meio ambiente brasileiro mais ou menos ali como os liberais belga trataram o Congo na época do rei Leopoldo II. Guardadas aí as devidas e horríveis proporções, né, obviamente. Se bem que nem todo liberal brasileiro hoje em dia defende o bolsonarismo como um todo, embora todos defendam o princípio mais fundamental, que é o vale tudo pela economia. Reconhece que Bolsonaro é um sujeito autoritário, mas ao mesmo tempo adora as ideias de Paulo Guedes e diz que o ministro torna o governo menos ruim. Claro, falamos do mesmo colunista que defende a legalização do comércio de órgãos humanos não essenciais de pessoas vivas. Gente, pelo amor das deusas, o que é um órgão não essencial? É tipo assim, um baço, pâncreas, um cérebro em alguns casos? Gente, que comércio é esse? Tipo, quem vai querer comprar um órgão que não é essencial? Amigo, vê aí um baço pra mim que eu tirei o meu e aí eu tô querendo outro. Ô colega, você tem aí um apêndice pra me doar? Não, é que eu tive apendicite, tirei, agora eu tô querendo outro pra ter outra apendicite pra tirar de novo. É que meu plano de saúde, tá ligado? Eu não tô usando muito. Não tem sentido, velho. Enfim, o Joel acha que o pobre deve ter a liberdade, ele chama isso de liberdade, de vender um órgão quando precisa de dinheiro e assim aliviar a pobreza. Claro, vendendo um rim, né? Pra melhorar a qualidade de vida, ó. Gênio, só ele pensou nisso. Essa ideia mostra que o conceito de liberdade que essas pessoas pregam não tem nada a ver com a defesa do ser humano, ou com a certeza de uma vida melhor para homens e mulheres a partir dessas liberdades. São ideias pensadas para fazer livre não as pessoas, mas a circulação de dinheiro, a manutenção de bens e patrimônios e as atividades das empresas. Dinheiro, bens e empresas. É um liberalismo a serviço da liberdade de coisas inanimadas, para favorecer os interesses dos donos delas, que são pouquíssimas pessoas e cada vez menos, né? Eduardo Galeano, aquele maravilhoso escritor uruguaio, escreveu um verso em seu livro dos Abraços que diz o seguinte: é mais livre o dinheiro que a gente está a serviço das coisas. E quem sabe um dia os liberais estejam mais a serviço da liberdade da gente, né? E não da liberdade do dinheiro, das empresas e das coisas. E reconheçam finalmente que a tal liberdade, como eles defendem hoje, é só uma ilusão. Se você chegou até aqui e acha que é pra viralizar essa informação, comente, compartilhe, coloque nos seus grupos de WhatsApp, no Telegram, em toda parte. Vamos espalhar esse vídeo, espalhar essa mensagem, porque afinal, o povo fala de liberalismo, mas sabe mesmo o que é? Se diz liberal na economia e conservador nos costumes, mas sabe o que eles estão falando? Então compartilha aí e claro, se você chegou até aqui também, considere fazer uma assinatura solidária de Opera Mundi. Você apoia o nosso projeto e permite que outros vídeos como esse sejam produzidos pela nossa equipe. Um grande abraço, até a próxima!